Chimbar é quando a gente, pra mim, chimbar é quando você solta mais por medo. Como é que tá realmente, vou dizer assim, por que eu tô perdendo realmente? Se eu tender a passar a minha volta aqui, em cima desse copinho, o rabo vai sair, não vai suportar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas que eu percebi que foi mais os alunos mesmos, pessoas que eu tive mais contato, que tinham primeiro, uma certa impressão de que eles estavam chimbando muitos bois, e eu queria, de certa forma, elucidar isso para vocês, porque boa parte vamos dizer assim, dessas, esses pensamentos ou as análises deles, na verdade, eles não estavam chimbando mesmo, de chimbar, por exemplo, de você soltar por medo, etc. Não era esse o problema, e por isso que eu fiz essa live. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas, e pode dizer assim, foi legal, e foi necessário muito conversa com eles para que a gente chegasse nessa, pode dizer assim, nesses motivos que talvez tem algumas pessoas que também talvez sofram com isso e achar que está chimbando, mas na verdade o problema não é a chimbada em si. E, enfim, essa é a razão que a gente vai fazer essa live hoje. Pessoal, eu não tenho um feedback de ninguém, então fica ruim. Quem tiver aí no YouTube, e se pudesse me confirmar o áudio, se vocês estão podendo me ouvir bem, seria ótimo, com um comentário. Infelizmente eu não tenho nenhum feedback aqui para saber como é que tá, mas beleza. E lembrando que o Papo de Vaqueiro Live a gente fala sobre estratégias para vocês conseguirem chegar a ganhar 2 prêmios em suas vaquejadas. E a gente fala de vaquejada um pouco diferente, a vaquejada em si, né? Eu acho que muita gente às vezes simplifica demais, ou acha que vaquejada é só derrubar boi, é só ter um cavalo bom, e na verdade eu não acredito que seja só isso. Então por isso que eu falo que sempre aqui é o mundo paralelo das vaquejadas. Um papo de vaqueiro live, desconstruindo, a gente sempre tenta abordar a vaquejada num âmbito muito mais amplo, e é assim que eu acho que deve ser, né? Na verdade, quem quiser ir mais longe na vaquejada, quem quiser se superar, tem que ir para os detalhes e olhar a vaquejada como um ser humano, um cavalo, que são seres que têm dias, tem uma mente que pode dizer assim, segurar eles, e daí por diante. Opa, Luiz. Pessoal, o Luiz falou que está muito baixo. Eu queria saber como é que tá para vocês também, para a gente começar. Se alguém me der um feedback, eu vou começar. Eu acho que no YouTube tá bom, ninguém reclamou. Tá ok. Então, beleza. Bora lá. Então, para começar, essa questão da chimbada, né? Para assim, dar um contexto, a gente estabelecer o que a gente vai falar hoje. Acho que chimbar, ou quando mais popular soltar o rabo do boi, né? Muitas pessoas falam chimbar em vários lugares. Chimbar é quando a gente, para mim, chimbar é quando você solta mais por medo. Ou você, praticamente você, sei lá, escantear o cavalo. Você vai derrubar e você, de certa forma, só solta o rabo do boi. E aí, para mim, isso é o chimbar. E se a gente for pensar o porquê que a gente chima o rabo do boi, eu acho que a maioria, pode ter outros motivos e etc., mas a maioria é por medo. Então, o que é que acontece? Por exemplo, tem pessoas bem próximas a mim que, quando pegam um boi grande, ou seja, se ela for para um disputa e talvez até pegar um boi menor, eu sei que ele vai rodar e etc. Essa pessoa vai rodar, vai botar boi e etc. Mas se pegar um boi muito forte, a tendência é que ele vai realmente chimbar, ou seja, na hora de puxar o boi, ele vai soltar o rabo, talvez ele já solte inconscientemente, porque cria uma crença, um medo que ele tem muito grande, não sei se é de cair. Os medos podem ser diversos, né? A causa. A gente não pode dizer que talvez seja o medo de cair, pode ser
diversos outros medos que, enfim, não ajudam as pessoas a segurar o rabo do boi. Então, para mim, o chimbar seria isso. Só que vieram muitas pessoas conversar comigo falando que, tô chimbando muito os bois. E, na verdade, o problema não era medo. E a análise das outras pessoas eram, e o que é normal, social, né, mas assim, um círculo mais próximo das pessoas, diziam, você não tá... Aí o Everton falou, meu medo é cair. Eu acho que muita gente tem medo de cair. Isso é normal. Mas o que aconteceu com a maioria dessas pessoas, no geral, eu vou abordar 3, assim, casos que aconteceu que as pessoas estavam falando de chimbar e o problema não era chimbar, né? E em todos os casos, o círculo delas, os amigos, etc., falavam muito que essa questão, você não está indo mais para frente porque você chimba muito, né? Você solta o rabo do boi. E aí, Gisele, inclusive, Gisele, eu estava pensando em você, quando eu estava pensando sobre essa live, porque eu não quero instigar aqui de forma nenhuma que as pessoas, vou fazer esse alerta, né? Que as pessoas caiam em rabo de boi. Inclusive, eu estou falando de Gisele porque eu vi uma cara dela que foi uma queda, para mim, assim, bem, bem impactante de ver. Meu pai sempre fala, né? Se você não deve cair em rabo de boi, etc. E a verdade é que se você cair muito, a sua chance de probabilisticamente, sua chance de machucar é muito maior. Então, se você cai, uma hora você pode cair de uma forma mais perigosa, ou, sei lá, não se posicionar bem, e você vai se machucar. Então, pelo amor de Deus, a gente não está falando aqui em chimbar e ficar, não é para chimbar mais boi, cair em rabo de boi. Não, e tem quedas que, por exemplo, quando você cai para finalizar um boi, geralmente é uma queda que já está com velocidade muito menor e etc. E é uma queda que tem muito menos chance de ter, vamos dizer assim, algo mais sério, porque você está terminando a queda do boi lá. Então, não é tão, vamos dizer assim. Agora, as quedas que, principalmente, que meio que o cavalo sai e você não se pega de forma nenhuma, quedas que você cai solto, assim, que o boi te leva, são quedas mais perigosas, né? Então, eu estou falando isso porque eu vi a Gisele caindo e, pelo amor de Deus, não bora cair à toa em rabo de boi, não, que acho que é muito maior. Mas voltando, todos os casos as pessoas tiveram esse problema do social, meio que, de certa forma, afetar muito eles e achar que eles não podiam segurar mais o rabo do boi. E o primeiro caso que aconteceu, que eu quero ilustrar aqui para vocês, é o seguinte. O primeiro caso era o caso de uma pessoa que ela estava, de certa forma, assim, não derrubando o boi, e todo mundo dizendo, você não segura mais o rabo do boi, você chimba direto. E o que aconteceu com ela? Tem muita gente, e isso é normal acontecer, por isso que eu quero falar. Às vezes a gente fica com certa indecisão de onde tirar o boi. Então a gente vem. Tem pessoas que, de certa forma, criam uma certa dependência ou confiança com esteira, e elas meio que decidem puxar o boi, ou vão soltar o cavalo e etc., puxar o boi, no grito assim, do esteiro, né? Ou elas, de certa forma, precisam naquela incentivo, ou do grito mesmo, do esteiro, para decidir de onde vai tirar o boi. Só que isso, às vezes, principalmente a pessoa que está começando, isso funciona e etc., mas de certo modo que você vai evoluindo, você vai criando maturidade de corrida, você vai entendendo mais e vai pegando mais confiança. Lógico que você precisa de uma experiência para ir pegando isso. O que acontece é que, às vezes, quando você tem essa indecisão e muito enraizada em você, de você não saber de onde você tirar e você depender disso, às vezes, de uma forma ou de outra, você tende a armar muito mais o boi. E para não pecar que talvez esse armar não seja claro para todo mundo, mas armar o boi é você meio que tirar o boi assim, pode dizer assim, ir soltando o cavalo, só se abaixando e tirando o boi por cima, e quando você chega depois da faixa, você tende a abaixar sua mão e fazer o boi. O problema com isso, que acontece é o seguinte, se você tiver num cavalo que corra mais para frente, ou dispare, etc., talvez isso até funcione.
Lógico que vai ser muito mais difícil, porque, por exemplo, quando você tira o boi armado, você meio que o seu cavalo não vai estar pressão de vez, de certa forma você pode equilibrar muito o boi pode virar só a bunda assim e ficar meio que em pé para você, que fica muito mais difícil de você fazer esse boi depois. Esse é um dos fatores, né? Principalmente quando você tira esse armado. Um dos grandes outros, um do problema que pode acontecer com várias pessoas é o seguinte: muitas das vezes você pode estar montado num cavalo, que era o problema dessa pessoa que conversou comigo, um cavalo que abre muito. Cavalo que, base assim, que abre mais lateralmente, né? Abre de boi. E eu tô falando assim porque às vezes a gente não fala cada lugar, eu acho que, apesar do Nordeste não ser tão grande assim, mas cada lugar tem um termozinho para falar, né? Então, um cavalo que abre mais assim, o que aconteceu com as pessoas é o seguinte: muitos e muitos bois, ela estava com essa indecisão de onde tirar o boi e mudava muito de acordo com a velocidade do boi. Quando ela pegava uns bois mais ligeiros, gerava uma certa indecisão para ela e meio que não estava sincronizando essa questão do, assim, do esteiro, até porque no boi mais ligeiro o negócio é mais difícil mesmo de você acertar de onde vai tirar, né? A velocidade é maior e etc. Então, o que é que estava acontecendo? Principalmente nesses bois mais ligeiros, ela estava armando muito boi, essa pessoa, e quando ela armava muito o boi, o cavalo dela já abria muito lateralmente. Quando ela ia tentar trazer o boi, vamos dizer assim, para fazer, o cavalo dela já estava aberto e aí não tinha como ela mais. O cavalo dela já estava muito aberto lateralmente, o boi tendia a ficar na frente, e é muito difícil você derrubar o boi na frente do cavalo. A não ser que fosse um cavalo que saia mais para frente, ou não abra tanto e bote muita velocidade para frente. E aí, sim, você tem mais chance. Mas, principalmente nesse cavalo, nos cavalos que abrem mais, e abrem mais lateralmente, o que acontecia era isso. Então, o chimbar dela é porque a maioria das vezes ela terminava, na hora que ela queria botar o boi mesmo, o cavalo dela já estava todo aberto e o boi na frente. Então, como é que você vai puxar um boi de trás para frente? Na verdade, a gente derruba o boi porque o nosso cavalo tende a passar, né? E é por isso que o boi gira. Então, até para quem está aí no YouTube também, para dar mais contexto, geralmente, rapaz, esses brinquedos estavam até bons, esqueci de pegar hoje. Hoje eu estava com os brinquedos de os cavalos e os bois, eu podia explicar bem o que eu queria, mas aqui tem outro. Geralmente a gente derruba o boi porque vem esses dois animais aqui e o nosso animal ele vai passar e a gente vai puxar a traseira, é por isso que fisicamente o boi gira, né? Então a gente vem aqui, esse cavalo aqui vai passar com muita velocidade do pampa, e aí como você está com esse ponto de tração aqui, você passa com muita velocidade e isso que acontece com o boi, né? Então muitas vezes quando você, num cavalo que abre muito, você tira armado e o boi fica lá na frente, então você abre aqui e o boi está aqui. Principalmente que você não tira. Cavalo que abre muito, a gente tem que tirar de vez pro chão, né? Tirar de, vou dizer assim, acho que é assim mesmo que todo mundo fala. Tirar o boi pro chão de uma vez. Então a gente não pode armar, vir com o boi aqui a mão alta, para depois passou do cal, a gente querer enterrar nossa mão e fazer o boi. Então esse é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira situação que aconteceu e que eu queria trazer para vocês, para isso, para vocês se atentarem ou pensar mais de forma mais estratégica. Lógico que isso eu não vi em uma carreira, mas isso foi várias carreiras e conversando muito com a pessoa para entender. Porque o problema inicial era esse, o problema que veio aqui, agora eu não seguro mais o rabo do boi. Mas antes eu segurava muito. E daí conversei, e aí a gente chegou no ponto que é o seguinte: tinha uma certa dependência por esse grito do esteiro. Tiago, cara, eu queria entrevistar um monte de gente, mas é difícil botar os faixa preta para falar. E aí eu conversei, chegou nesse problema que a gente tinha, que era a dependência, não sabia de onde tirar. E depois quando a gente voltou, quando a gente viu essa dependência, depois que a gente voltou para os vídeos, a gente viu essa questão de
a gente percebeu que o boi sempre estava na frente do, vamos dizer assim, do cavalo. Então, até fisicamente é muito difícil você um boi lá na frente, você derrubar o boi, puxar o boi para trás. É muito difícil. E aí, quando a gente percebeu isso, e a gente conversou, a gente começou a entender isso, que a maioria das vezes essa indecisão, e por estar armando muitos bois no cavalo, que ela só estava porque o cavalo já estava todo aberto, não tinha como realmente segurar mais, né, manualmente, o boi já estava puxando ela para frente, e era isso que acontecia. Então, eu trouxe isso principalmente para vocês quando forem, talvez tiverem esse momento de chimbar, chimbar, chimbar. Pode acontecer do chimbar, 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 soltar o rabo do boi por medo, ou por trauma, e, enfim, por diversos fatores que podem ocasionar de você estar acontecendo isso com você. Inclusive, tem muitas pessoas, como eu já falei, perto de mim, que chega no boi grande e já solta. E aí eu acho que é mais um trauma que a pessoa tem, um medo muito grande que faz com que ela solte. Mas nem sempre é isso. E principalmente porque essa pessoa que a gente, né, chegou a entender isso, não soltava ralo de boi. E aconteceu de estar soltando. E isso afeta, assim, né? A gente não pode olhar a vaquejada por uma coisa só, a gente não pode analisar. E você, quando perde muito assim, e vem muito essa questão social de pessoas, amigos, pessoas de fora dizendo, você segurava muito, agora você não segura. Isso afeta a autoconfiança da pessoa, e quando isso se repete, essa pessoa começa, quando você escuta, sabe aquela história que você escuta muito, uma mentira várias vezes se torna verdade? Então, eu acho que isso aqui que acontece, que pode acontecer nessas ocasiões, né? E aí, então é isso. É muito bom vocês começarem a checar para assim, para fechar esse primeiro problema que teve. É muito bom vocês começarem a analisar dessa forma. Como é que está realmente, vamos dizer assim, por que eu estou perdendo realmente? O que é que está acontecendo nesses bois que eu estou soltando? Se for o caso de você realmente achar que você não está com medo, que você não tem esse problema de medo, e você tem que ser sincero, né, com você mesmo e etc., ou com quem você quiser avaliar ou compartilhar, pode ser que na verdade não seja realmente o medo, e você está soltando por causa disso. O que me leva para o outro caso que teve, que uma pessoa falou para mim, eu não consigo segurar os bois em tal cavalo. E realmente não estava segurando o rabo do boi. Estava, assim, soltando o rabo do boi, né? E essa pessoa também não é uma pessoa que chimba, né? E aí, essas coisas é muito difícil você, enfim, não dá para você ver por um vídeo, realmente tem que conversar, tem que ver vários vídeos, etc. Mas o fato foi que meio que a gente chegou pro outro problema que eu estava falando, que era na hora de puxar o boi, cavalo que abria muito, muito para trás. E aí tem essa questão do posicionamento também, e isso vai depender do cavalo. Tem cavalo que abre para trás, mas mesmo que ele estiver atrás, ele, pode dizer assim, ele meio que... Tem cavalos que ele, na hora da aberta, né, ele não literalmente abre para trás, ou ele pode dizer assim, salta para trás. Igual a gente fala, né? Tem cavalos que abrem, não necessariamente ele vai soltar para trás, tem cavalos que abre, se você perceber até, por exemplo, o Quest Patri, né? É um cavalo que ele tem uma saída que ele meio que corre um pouquinho angulado e depois ele volta. Não é um cavalo que bota para trás de vez, que salta assim, que meio que para trás. Então, lógico que isso vai depender da carreira do animal, mas e depender do comportamento do animal. Mas o fato é que chimbava, ou tava com essa sensação que não estava mais segurando rápido o boi, e na verdade é porque o animal estava realmente, é um animal que não corria um pouquinho para frente, ele abria de vez assim, sabe, meio que saltava para trás, e os bois, e o posicionamento do cavalo também influenciava, né? E os bois sempre ficavam na frente do cavalo, e meio que terminava, essa pessoa terminava
o boi quase que o boi puxando ela para frente. E aí é no fato de que posicionamento e talvez assim, consciência da pessoa que no cavalo que ele meio que salta para trás, porque tem cavalos que vão abrir, mas ele dá uma certa carreira para frente, ou eles angulam um pouquinho, correm para frente e depois eles abrem. Então esse cavalo talvez você possa até ter um posicionamento num boi mais para trás, mas os cavalos que realmente meio que saltam, rasga, igual a gente fala, né? Um cavalo desse, dificilmente você pode posicionar esse cavalo com um boi muito na frente dele. Porque a tendência é que o boi vai puxar você, o boi vai estar lá na frente, o cavalo vai estar saindo lateralmente, e bota dizer que isso aqui é o boi, isso aqui é o cavalo saindo aqui lateralmente, e o boi aqui na frente vai puxar. Tem esse arrochado que segure, né? E provavelmente nem derrubar o boi você vai. Então esse foi outro problema que aconteceu, que foi, sem dúvida nenhuma, posicionamento do cavalo. Você tem esse entendimento que é um cavalo que rasga mesmo, não tem essa corridinha, não tem essa saída angulada que corre para frente, é um animal que rasga no carro. E o posicionamento do cavalo muito atrás. Os bois sempre estavam puxando a pessoa para frente. E tem cavalo que tem um cavalo aí de direita que é muito bom e etc, rasga mesmo, e todos os vaqueiros botam quase ele passando do boi. Todos os vaqueiros que correm, eu não vou falar, porque principalmente eu não acho que é um super cavalo bom, mas não tem que falar que o cavalo não sai muito para trás, etc. Mas todos os vaqueiros que correm e botam boi para caramba, botam esse cavalo passando do boi. Como é um cavalo que rasga muito, é um cavalo que salta mesmo para trás, nessa saltada para trás, se o boi estiver muito na frente, não tem homem que derrube, né? Então essa foi mais uma falsa impressão que essa pessoa teve, que estava mexendo com ela, estava mexendo com a autoconfiança dela, porque essa questão de soltar o rabo realmente, de certa forma, mexe, né? E as pessoas aproveitam o meio da amizade. É normal, você às vezes soltar uma brincadeira. Até eu vou falar que, né, essas brincadeiras, a maioria das vezes a gente faz a brincadeira e etc. É algo que às vezes a gente não quer machucar mesmo a pessoa, a gente tá fazendo uma brincadeira normal, é um ciclo, é uma amizade. Mas, principalmente para as pessoas que estão ouvindo, e principalmente o momento que elas vão ouvir, pode afetar elas sim. E quando você é muito afetado por isso, às vezes o resultado tende a nunca vir, né? Tende a piorar cada vez mais. E acho que a maior besteira do mundo é as pessoas dizem, porque as pessoas é fraca. Cara, não tem isso de pessoa fraca. Todo mundo tem seus altos e baixos, e pode ser afetado por uma brincadeira, principalmente quando é social, né? Pode ser afetado, pode dizer assim, sua autoconfiança por brincadeira ou por, enfim, qualquer comentário e assim por diante. E o terceiro problema para mim, foi o problema mais social, né? A pessoa está dizendo, eu não sei o que é que eu faço mais, porque eu não seguro um rabo do boi. Aí beleza. Aí bora analisar. E aí, na análise, e acho que isso foi uma influência mais social mesmo nesse tema, a maioria dos problemas que estavam soltando o rabo do boi não era porque a pessoa estava soltando o rabo do boi necessariamente ao soltar o cavalo, né? A maioria das vezes é porque, enfim, as carreiras não davam certo, puxando os bois muito trancando, na verdade não tinha mais muito nem o que fazer. Na verdade, a maioria dos problemas que eu percebi não vinha de soltar ou segurar mais. Pô, Frank, cara, bem-vindo. Fazia tempo que eu tinha visto você, hein? O problema não era, pode dizer assim, o problema raiz, a raiz do problema não era soltar o rabo do boi. Era, a maioria das carreiras eram mal feitas e lógico que às vezes não tinha mais nem sentido as pessoas pegar mais ou segurar mais o boi nas carreiras que ela estava dizendo que estava soltando o rabo do boi. E, porém, todas as pessoas que estavam, talvez,
não sei, tentando dar um feedback para ela, ou as pessoas que estavam correndo, as pessoas que estavam ao redor lá, acabavam dizendo isso. Ah, você. E às vezes eu acho que as pessoas estavam até dizendo para tentar ajudar, ou não sei, de certa forma, para dizer, não, é porque você tá fazendo as carreiras muito, muito errado, e etc. Ou você está deixando os bois decanhar, ou, no geral, tinha um probleminha do cavalo e tinha um problema do vaqueiro, que era mais nessa questão de fazer as carreiras bem feitas, de soltar o cavalo, e só que o problema era essa repetição de, você está. E aí a pessoa, sabe aquela história, né? Repetir muita mentira fica verdade. A pessoa meio que, eu acho que, de certa forma, desviou o problema até na mente dela. Porque de tantas pessoas repetir, porque você é chimbão, ou você é chimbão, não sei o quê. Essa pessoa tinha na mente que era só segurar o rabo do boi e ia fazer boi, ia fazer os bois. E o que é que aconteceu? Com essa repetição muito grande, essa pessoa começou a focar mais só em segurar o rabo do boi. E meio que isso foi quebrando mais ainda a consciência da carreira, de fazer uma carreira bem feita, de soltar o cavalo, de aproveitar o espaço do rabo para deixar o cavalo dela pegar mais velocidade e correr mais. E isso foi meio que indo pro buraco, assim, sabe? Aquele espiral que acontece uma coisa ruim. Porque a pessoa só queria meio que se apoiar ao máximo e segurar ao máximo do boi. Porém, quase tudo que vinha antes da faixa estava errado. E quando eu analisei, parei para analisar e conversei muito com a pessoa, quase toda carreira que a gente chegava não era culpa de soltar ou segurar mais o rabo ou não, na verdade. Era mais a questão de que as pessoas meio que injetaram isso na cabeça da pessoa. A pessoa ficou pensando que era isso. O maior foco da carreira dela era fechar o rabo do boi ou tentar se apoiar para que ela segurasse mais o rabo do boi. E as outras coisas tudo correndo errado. E isso criou meio que deixou a pessoa não querer mais saber da carreira e etc. Às vezes culpar o cavalo, o que é normal. E lógico que, mas assim, teve corrida que os cavalos não estavam correndo bem e etc. O conjunto não se encaixou, mas o grande problema era esse. E às vezes até teve um caso que foi o seguinte, a questão até do encaixe mesmo da volta, que às vezes passa despercebido, né? Principalmente hoje com o protetor, se você não tiver muito pouco copinho, até para. Deixa eu mostrar para vocês. Essa questão do final do protetor, né? O copinho que a gente chama, isso aqui fica como uma barreira, né? Depois que a gente faz a volta no rabo do boi. Então, se você fizer a volta aqui, quando você passa isso aqui fica, mas assim, é uma certa obstrução que ele faz, né? Ele é bem mais grosso. Então, deixa eu fechar aqui para você ver. Se eu tender a passar a minha volta aqui, em cima desse copinho, o rabo vai sair, não vai sustentar. É realmente como se fosse meio que um funil protetor. Então, você vai segurar o rabo aqui e quando chegar aqui não vai. Porque essa parte é mais grossa. E até isso aconteceu, só que a pessoa estava tão visão de túnel focada nesse negócio e a pessoa meio que fechou os olhos para tudo que envolvia a carreira de boi. Então, mais uma vez, nas análises, ou se você quiser, pode dizer assim, só tentar refletir sobre suas carreiras, olhar o que foi, e se tá vindo muito comentário assim que o que aconteceu foi você soltar mesmo, talvez não seja isso. Essa live é para isso hoje. Porque eu peguei 3 casos principais que a chimbada ou soltar o rabo não era o soltar o rabo em si, mas era posicionamento de cavalo, era armar
muito, igual a gente falou, a primeira coisa, armar muitos bois no cavalo que abre, o cavalo sempre está na frente, e aí não tem quem segure. O outro cavalo que abre também, posicionamento do cavalo, a finalização estava sempre o boi lá na frente do cavalo. E o outro, eu acho que foi mais uma questão social, ou talvez por pegar só talvez o final da carreira, todas as pessoas só diziam que a pessoa não segurava mais rápido o boi, isso induziu essa pessoa a ficar só tentando se apoiar cada vez mais e segurar o rabo do boi. E até às vezes não passar passar a volta errada e ainda mesmo achar que voltava para ela, né? Mesmo refletindo, mesmo nas situações, ela refletia que ela era uma pessoa que era chimbone, e aí ficava se questionando de ter medo e etc. Uma coisa que até me pegou foi que essa pessoa tinha essa. Era uma pessoa com muita garra, assim. Se precisasse cair no rabo do boi, caía, não deixava um boi assim sem tentar, não, né? E meio que chegou nesse problema e foi até uma das coisas que eu, cara, meio estranho, porque tá agora? Aconteceu alguma coisa, realmente, assim, por trás, que tá fazendo ela pensar que essa pessoa refletiu, achar que é sei lá, que é um problema com ela mesmo de chimbar ou de não ter confiança em si para derrubar o boi. Então, é isso. Eu quero, vou dizer assim, fechar com isso. Com todas as vezes que você tiver, que alguém tiver, ou você tiver mesmo com esse problema, que você perceba o que está acontecendo na carreira do boi. Talvez as situações que eu dei, talvez fique mais visível, às vezes não é tão visível quando a gente não é exposto, mas quando a gente é exposto, a gente tende a enxergar cada vez mais o que acontece. Tem outra coisa sobre a questão do medo, que eu não sei quem está acompanhando as lives, etc., mas a gente fez uma análise com, com o Kleber, e eu fiz isso comigo mesmo, né? Até, cara, eu acho que eu não caía muito não em rabo de boi, a tendência era até que eu soltar o rabo do boi, e etc., e mais uma vez, eu vou dizer aqui não é para ninguém cair em rabo de boi não, pelo amor de Deus. Mas quando eu comecei a correr de direita, eu terminei caindo e isso não me amedrontou muito. Eu caí várias vezes e principalmente, vamos dizer assim, essa coragem ou confiança de talvez segurar mais. Eu caí principalmente por causa do apoio não ser correto, mas eu fiz muito o exercício de aceitação comigo. Eu fiz com o Kleberton ao vivo, eu não sei se quem talvez estava no dia, mas é muito legal esse exercício. Eu estou recomendando para quem chimba mesmo, para quem tem medo mesmo de puxar um boi maior, um boi mais ligeiro. Então, cara, existe esse exercício da aceitação que realmente vamos dizer assim, dá uma confiança, ela reduz sim o medo de situações que você tem medo. Eu vou dizer assim, eu atribuo vou dizer assim, a minha coragem ou de eu ter, vou dizer assim, mais confiança de segurar mais um boi, principalmente sem apoio de direito. Fernando Filho, meu amigo, boa noite, por causa desse exercício de aceitação. Hoje eu vou ficar 1 hora mesmo Opa, tem umas perguntas aqui. Hoje eu não quero passar de 1 hora, mas tem umas perguntas que eu quero responder para vocês. Massa. Ei, Cauane. A Cauane perguntou aqui. Pergunta muito inteligente. Quem está aí no YouTube e quiser fazer pergunta, a gente vai fazer essa sessãozinha de perguntas. A pergunta do Instagram da Cauane foi o seguinte: como ter mais facilidade em dobrar a perna para sair de cela? Ótima questão. Primeiro, sempre vou tentar reforçar qual a necessidade do apoio ou de sair de cela, né? Principalmente bolo de negro náutico, cara, bem-vindo. Principalmente a saída de cela, eu acho que é necessário para ajuda
duas formas, né? Primeiro, ajuda o seu cavalo, e a forma que ajuda o cavalo é você meio que somar forças com o seu cavalo. Então, se você pensar puxar de um boi como um cabo de guerra, sabe aquela brincadeira de cabo de guerra? Fica uma pessoa de um lado com a corda e a outra pessoa do outro e fica puxando e bota assim, finaliza quando a pessoa talvez puxa para outra pessoa para uma marca, e etc. E a puxada de boi, eu sempre tento pensar como isso, né? Bota assim, um cabo de guerra. E a tendência é quanto mais você descer junto com o seu cavalo, você tende a somar, é como se fosse mais uma pessoa lá puxando esse cabo de guerra contra o boi. E você pode ver isso facilmente quando as pessoas não saem de sela. Quando você puxa, talvez já caindo para o outro lado, você tende a ver meio que o cavalo ele tende até a levantar a frente, assim, porque você está de um lado aqui puxando o pescoço do cavalo e puxando o boi aqui, você meio que está puxando o cavalo para dentro do boi. Então, eu acredito que o apoio ajuda o cavalo dessa forma, né? Como se você estivesse somando nesse cabo de guerra com o seu cavalo. Então, você vai ver, às vezes, até pessoas mais pesadas que descem, que sabem descer e etc. E dificilmente, até nos boi fortes, você vê o cavalo até, às vezes, perdendo o apoio, levantando a frente, meio que voltando para o rabo do boi. Mas muitas vezes essa voltada é porque a pessoa está sem apoio. E aí, quando essas pessoas descem mesmo, elas tendem, sim, a ajudar o cavalo, mas assim, é como se fosse mais uma pessoa puxando o boi. Dessa forma que apoia. Outro benefício que eu acho assim, de descer mais, né, para sair de cela, é principalmente o nosso apoio, né, para nos ajudar como vaqueiro. E aí tem pessoas que falam, mas tem fulano que não sai de cela. A questão não é nem sair esteticamente ser uma coisa bonita, né? O apoio não necessariamente é isso. Não necessariamente você tem que levantar a perna de dentro, bem bonita, assim, mostrar a bota, o pessoal fala, ver o número da bota. Não necessariamente a saída de célula é isso. A saída de célula, o apoio é você ter, para mim o apoio é você ter o máximo do seu corpo, região do seu corpo, contra ou apoiado ao cavalo. Porque quanto mais você tiver isso, é como se você tivesse um cabo de guerra, sabe? Pode dizer assim, você tem uma paredinha para você botar o pé no cabo de guerra e puxar. Para mim, um bom apoio de um vaqueiro é isso. Imagina que você põe o seu pé assim na parede para puxar uma coisa. Você não tem muito mais força? Muito mais. Para mim, o apoio sair de cela é isso. E para responder eu sempre gosto de botar essa necessidade, porque muita gente fala, é porque eu preciso sair de cela, enfim, bonito e tal. Não, você precisa do apoio. Não necessariamente tem que ser bonito. E um ótimo apoio, às vezes você nem desce muito bonito assim. Um ótimo apoio, talvez, para você enxergar se você tem um ótimo apoio, é se você termina o rabo do boi já, todas as vezes caindo assim pro lado do boi, meio puxando. Às vezes tem muita gente que desce, e desce mesmo, e termina os bois, não é porque tá botando, vamos dizer assim, a mão pro chão. Termina os bois já caindo com a cabeça assim. Então aí talvez o apoio não tá tão bom. Sabe descer, mas não tem um apoio tão bom para segurar, para se manter naquela posição até finalizar o boi. E quanto à questão de dobrar para sair de cela, então, no meu método, quando eu quebrei e tal a saída de cela, eu sempre falo para as pessoas dobrarem, né, a perna, que essa é a perna da Kawane. Como tem mais facilidade em dobrar a perna na saída de cela? Uma das coisas que eu acho que você tem que treinar, uma das coisas que aconteceu até comigo, por exemplo, eu gosto de ir para academia. E por muitos anos eu malhava, mas eu nem tinha essa consciência corporal. Então, não sei quem malha aqui, mas quem já malhou, e você está malhando e você está, assim, sincronizado, que você está mexendo, atuando em tal músculo. E eu acho que essa questão bora assim, de biomecânica, de você saber mexer o músculo e tal, vem muito disso, vai vir muito da repetição. Primeiro você tem que saber o que você vai fazer. Se você não souber ou não quebrar esse espaço, não vai rolar, né? Mas quando você quiser, tudo que você quer fazer de forma motora, vai ter
tem várias coisas que, vamos dizer assim, que fazem você fazer um movimento ou não, né? Não é só o seu corpo. Lógico, depois de um tempo, quando isso fica automático, você nem pensa. Então, essa questão de dobrar a célula, ou dobrar a perna, é muito, sem dúvida nenhuma, trabalhar com a intenção de mover e quebrar esses movimentos, que é um movimento muito complexo. É difícil você fazer esse movimento todo, assim, de uma vez. Eu quero fazer algo muito complexo, sei lá, quero fazer a sequência de coisas com a mão, com a perna. E o problema da vaquejada não é só complexo, é muita coisa em pouco tempo. Então, o nosso tempo de reação na vaquejada tem que ser muito grande. A gente tem que reagir muito rápido. É 2 segundos para fazer um rabo do boi. Então, eu acredito que isso vai vir. Primeiro, essa questão de dobrar a perna, talvez vai ter posicionamentos que não nos ajudem, mas base aqui eu tenho um posicionamento bom na célula, e isso eu aprendi mais recentemente. Tem um posicionamento na célula que pode ajudar, mas o outro, eu acho que, principalmente, se eu quero dobrar isso com mais facilidade, eu fazer treino deliberado para isso. Repetir muito, porque eu não posso, principalmente na vaquejada, pensar para fazer as coisas. Por isso que até as coisas que as pessoas acham muito que eu ponho como fundamento, que as pessoas acham que é besteira, para mim não é. Se você quer uma volta eficiente, que não tire ou não custe nada na sua mente para fazer, eu acredito muito nessa repetição e no treino correto. Quem está comigo junto sabe até como é que eu passo ou como é que eu, vou dizer assim, dou os feedbacks desse treino. E a maioria das vezes as pessoas querem treinar sem fazer a coisa correta, ou querem treinar um negócio muito, muito rápido, sem fazer a movimentação certa. Então, a perna seria a mesma coisa. Treinar muito com o método correto. E tem essa questão do apoio da célula, só para complementar, que às vezes, e isso é principalmente para quem é iniciante, né? Que às vezes você vai olhar esse é o grande problema, você vai olhar um faixa preta e você vai dizer, esse cara tá com essa questão do tamanho do lore, né? Tá com o lore muito curto. Aí você vai ver outros que estão com um lore muito esticado e tal. E é meio que é difícil você julgar ou você tirar alguma lição disso, porque as pessoas que são faixa preta já sabem muito. Então, a gente tem que sempre pensar como um iniciante, né? Então, a gente é iniciante e a gente está querendo fazer algo e a gente não consegue. Então, é aí que a gente tem que procurar os caminhos mais fáceis. Então, essa questão de posicionamento na cela, isso não foi só... aconteceu isso na aula da Maiara, a gente fez uma análise ao vivo, etc., com alguns alunos, e a questão do lodo estar muito curto é como se você estivesse sentado numa cadeira. E você tente sentar na cadeira, a sua mobilidade na cadeira, e principalmente quando o seu lodo está muito curto, a gente tem que falar que essa região do assento assim, pélvico, a gente tende a ficar muito em cima disso. Então, quando a gente está muito em cima disso, a gente tem pouca mobilidade. Então, se tiver muito, muito curto, eu tiver com um posicionamento no cavalo como se fosse numa cadeira, com o meu joelho quase assim, a minha mobilidade é muito menor. Então, principalmente se eu estou começando, eu quero melhorar a minha mobilidade, eu quero dobrar mais minha perna, flexionar meu joelho, eu tenho que talvez fazer até essa análise, porque isso pode ser algum ponto que esteja pegando para mim, e trabalhar a minha consciência corporal, né? É a mesma coisa da academia, às vezes você está malhando peito, você só está jogando peso lá, você não está nem sabendo que está malhando peito, etc. Você não está engajando o seu músculo. E para mover uma perna tem que engajar uns músculos também, né, Cal? E é isso. Eu acho que tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta do Carlos Bezerra, do YouTube. Ele perguntou, na sua opinião, qual o tipo de aberta do cavalo mais facilita derrubar um boi, passando ou voltando? Carlos, eu acho que, para ser uma resposta curta, é bonito um cavalo que abre demais. Tem os benefícios dele, de abrir. Um cavalo que abre muito, ou que angula muito, a tendência que aconteça, vamos dizer assim, essa pressão ou tensão no rabo do boi é mais rápida,
Os dois, eu acho, para mim, o cavalo tem que pôr velocidade. Se ele imprimir velocidade, independente dele passar ou voltar, ele vai derrubar o boi. Se ele acelerar muito mais que o boi. E eu acho que os dois têm seus prós e contras. Um cavalo que não angula muito, não volta muito, não abre muito, mas ele imprime muita velocidade, é um cavalo que vai derrubar até touro mais fácil, porque se você analisar, se você puxar algo lateralmente, você tem que dar muito mais força. Então é por isso que às vezes os cavalos, quando vão derrubar touro mesmo, os cavalos que tendem a passar mais, que não angula tanto, mas passa com muita velocidade, derruba touro até mais fácil. Tem aquele Holland Beefly, né? Acho que é do Cezinha, do Piauí. O cavalo já faleceu. Um cavalo que tinha uma velocidade extrema. Né? Ele passava, ele não abria tanto. E, porém, ele botava muito boi. Lógico que tem assim, tem um contra isso, né? O cavalo que passa, ele tende a puxar o boi mais para frente. Então, às vezes, para gente deixar o boi na faixa é mais complicado. Porém, talvez ele bote menos força. Então, talvez é um cavalo que vai até durar mais. E um cavalo que abre, porque ele puxa lateralmente, né? O boi. Então é um cavalo que não vai deixar o boi muito para frente. Então faz de conta que esse aqui é o boi e o meu pampa é o cavalo que vai derrubar o boi. Se ele puxa aqui, se ele está puxando isso aqui lateralmente, a tendência é que o boi não vai rolar muito para frente. Mas já o cavalo que passa direto, ele tende a puxar, pode assim, que ele está puxando o corpo com ele para frente. O que deixa, base assim, muito mais, às vezes, mais difícil de dar queda no boi e manter o boi lá. Até se o cara segurar muito, ele tende a levar o boi mais para frente. Então, para mim, o que é que facilita a aceleração do cavalo? O cavalo que acelera muito na faixa, que ele realmente passa com velocidade, ele consegue acelerar, imprimir mais velocidade que o boi mais rápido. Nesse caso, seria a aceleração. Aí eu acredito muito que é o que mais ajuda. Os dois vão, os dois serão bons abrindo. É até bonito, né? O cavalo que abre, você vê aquela foto do cavalo aberto assim, meio que deitado. É bonito também, esteticamente. O cavalo que, às vezes, que passa direto não é tão bonita a queda, mas isso não é, talvez não nos ajude tanto, né? É mais a questão de estética, vamos dizer assim, da queda, é uma queda mais bonita. Mas para performance, não, não tão importante, né? Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui para outra pergunta. Bem interessante aqui. O Megal perguntou: patrão, chegando na faixa e direto no pescoço do animal, é mais provável que ele vá para frente? É mais provável, mas aí vai depender muito do cavalo. Tem cavalo que sai mesmo, independente de você soltar ou não, mas tem a questão também quando você vai direto no pescoço, às vezes você não dá nem tempo ou espaço, nem espaço nem tempo do seu cavalo começar a acelerar, né? Meio que combinou com a pergunta anterior, o cavalo tem que acelerar, né? Então, às vezes até você vê isso, cavalo com certas pessoas que não dá esse tempo, o cavalo pode até ir para frente um pouco com as pessoas que soltam mesmo e desce e tal, esse cavalo, mesmo cavalo, tende a sair mais. Mas tem cavalo que vai sair, principalmente cavalo que dá meio uma botadinha para trás, ele vai sair independente de você soltar ou tal ou não. Mas mesmo você soltando, dando mais espaço para esse cavalo, ele vai tender a abrir ou botar mais boi, porque ele vai ter mais um espaço assim, para correr sem estar já puxando peso, né? Tem uma pergunta aqui que é bem interessante, essa questão de saída de cela, né? Eu quero responder essa pergunta porque eu tenho pouco tempo, mas eu quero responder essa pergunta, porque eu acho que, no geral, você não precisa sair tanto de cela para derrubar um boi. Inclusive, teve análise com o Kleber e tal, e o Kleber é um aluno, né? Tem um vídeo dele lá derrubando boi sem se pegar. Lógico que tem vários benefícios você saber se pegar e descer, igual a gente falou hoje, mas não necessariamente você tem que sair de cela, ou sair de cela bonito.
Você tem que ter um apoio. Você tendo um bom apoio, você vai derrubar, né? E muitas vezes a gente não sai porque a gente tem várias outras coisas que atrapalham a gente. Por isso que eu quero, por isso que eu estou evidenciando isso. O que é que aconteceu? Eu já vi, e se você for pensar, a saída de célula é um problema, né? Você vai numa carreira de boi que é 8 segundos. Nesses 8 segundos, você tem que, de certa forma, guiar o seu cavalo. Você não pode deixar o seu cavalo sair de perto do boi e ir para frente. Se isso não tá fácil para você, e é o que mais acontece, por exemplo, o cara começa a correr boi, o cara não sabe guiar o cavalo dele. Só a questão de manter o cavalo perto do boi, ou o cavalo não ir embora até a faixa, já é algo que consome ele todo. Consome sua mente. A sua mente consciente, ela tem muito pouco espaço. Ela não faz muita coisa ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala, eu bato na tecla de automatizar, ou bato na tecla de você realmente masterizar, ou seja, você fazer as coisas sem pensar. Então, muitas vezes eu não consigo dominar meu cavalo bem. E é uma briga para eu chegar na faixa com o meu cavalo. Ou senão, imagina aí, eu nem consigo segurar meu cavalo, além disso eu tenho que passar uma volta. O que é que eu vou ter de tempo para me preparar para sair de cela, se eu não sei sair de cela? Se eu não sei sair de cela, eu tenho que me preparar. Porque é algo que eu tenho que lembrar, eu tenho que pensar como é que eu vou fazer. E muitas das vezes, isso é uma das coisas que não me deixa sair de cela. Fora outras coisas que estão meio que por trás disso, que é a questão de medo, que é normal, que é a hora que é mais, realmente, que tem mais chance de botar você no chão, de você cair, de às vezes você descer, que é normal, a gente tem medo de, cara, eu vou descer e quem vai me segurar? E é o peso do boi, né, tentando segurar. Mas no cavalo, sei lá, 30, 40 quilômetros, você ir para o outro lado, é fácil para quem já fez e já sabe fazer mesmo, mas para quem não é fácil, realmente. E quando eu tenho zilhões de outras coisas que estão me atrapalhando, estão ocupando minha cabeça, fazendo chega Dilson, meu amigo, eu acho que pode ter alguns problemas antes. E esses problemas podem até, por exemplo, se eu não dominei essas partes anteriores, vai ser muito difícil eu sair de cela. E mais se eu não sei. E para eu conseguir imprimir essa saída de cela que eu não sei, vai ser bem difícil. Então, muitas vezes, o problema tá lá, eu não sei. Lógico que é bom se eu tiver apoio, mas às vezes tem outras coisas que eu não estou enxergando que está me impedindo de sair de cela. Ou está impedindo que eu evolua na saída de cela. E eu sei disso. Porque é diferente. E aí, Deus, saudade, hein, meu amigo? Você, do Thales. Às vezes, você pode falar com o vaqueiro, e às vezes, e é normal o vaqueiro aprender por intuição, muita prática, né? Mas, por conta do destino, eu fui começar a correr de direita, até passar os carros de direita e tal, mas fui correr de direita ano passado. E eu sei que você está falando com uma pessoa que foi meio que voltou pro zero. Eu sei que segurar o meu cavalo me atrapalhou muito. Por exemplo, eu controlar, eu dominar meu cavalo até a faixa, era uma coisa que tirava muito da minha atenção. Só que eu tinha que lembrar, eu tenho que lembrar que quando chegando perto da faixa, eu tenho que fazer essa movimentação da perna, não sei o que, descer. Mas quando você vê que um cavalo, às vezes, que você vem brigando, você vem tentando deixar o cavalo perto do boi, bicho, não dá para lembrar. Não dá para lembrar. É por isso que eu tô falando. Pode ser que tenha outras coisas que estão lhe puxando ou lhe paralisando para você melhorar isso, para você conseguir sim chegar a dar uma saída de célula. Então, talvez você pegasse um animal que você nem precise lembrar dele do arreio, chega lá na faixa, aí você vai ter muito mais tempo. Às vezes nem um animal que sai muito menos que o seu, talvez, não seja um animal tão bom, mas um animal que dá a condição de chegar relaxado na faixa, ou você dominou tudo, pode ser no seu próprio animal, você masterizou, você ficou FODA em tudo que acontece até a faixa. Agora você vai ter muito mais memória consciente para você lembrar e executar o que você tem que executar na saída de série. Então, essa pergunta foi muito interessante. Gostei. Acho que
Espero que tenha dado consciência para outras pessoas. Alexandre Guedes perguntou, pessoal, hoje eu estou mesmo, enfim, eu tenho plantando dúvida com os alunos, eu estou sem tempo, mas eu queria agradecer demais a todo mundo que compareceu. Amanhã a gente tem outra live, talvez seja com convidado, eu vou acertar hoje à noite. Estou com o convidado ainda não tenho certeza, mas talvez vai vir um convidado que já veio aqui, mas que todo mundo gostou. Amanhã à noite para o Papo de Vaqueiro. Se der certo, eu vou soltar para vocês o mais rápido possível, para vocês se programarem. Talvez eu até faça um pouco mais tarde, parece que 20 horas seja melhor para as pessoas. Eu vou perguntar nos stories. Rafael Holanda é meu amigo, e aí deixar bem claro para vocês se vai ter o convidado que faixa preta amanhã para conversar com a gente. Pessoal, muito obrigado, uma ótima noite. Obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês e até amanhã. Pessoal do YouTube, muito obrigado. Alexandre, eu vou responder aqui rapidinho para você. O cavalo abre voltando, coloca mais boi. É isso que eu falei, Alexandre. Não sei se você estava aqui, foi meio que a pergunta do Carlos. Eu acho que o cavalo tem que imprimir muita velocidade, ele tem que acelerar muito. O cavalo que corre pegado derruba mais. Alexandre, não necessariamente só pegado, mas às vezes tem um negócio que até foi o meu amigo Júnior Santana me ensinou esse termo, que eu concordo muito com ele. Às vezes você vem com a pressão muito grande. Sabe aquela pressão do manequim do caminhão? Às vezes quando você vem pegado é um cavalo que já vem com aquela pressão. Às vezes tem gente que até corre em cavalo solto que acha que o cavalo não vai sair, porque o cavalo não vem pedindo daquele jeito. E o cavalo que vem pegado, ele tem tendência de quando você soltar os arreios, é um cavalo que dispara. E aí é por isso que às vezes a gente tem essa impressão de derruba mais, mas vai depender de vários fatores. Eu acho que não só isso é o cavalo pegado. Às vezes tem cavalo pegado que nem abre. É brabo, 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 mas não sabe abrir em primeira velocidade. Beleza? Espero ter respondido, meu amigo.